pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sim, tivemos uma continuação de Coringa! Um dos filmes mais esperados do ano chegou, Coringa Delírio a 2. Filme esse que há muito tempo vem sendo vendido como musical, que tem causado uma certa preocupação nas pessoas e que agora está sendo visto como uma das grandes decepções do ano para muita gente. Decepção? Trocadilhos. Nós assistimos ao filme, fizemos podcast sobre, mas também vamos falar aqui a nossa opinião de uma forma até mais resumida sobre Coringa Delírio a 2. Com spoilers. Se você não quer me ver delirar aqui, deixa um like agora mesmo. O primeiro Coringa foi uma das grandes surpresas do cinema nos últimos anos. A gente sabia que o filme tinha muito potencial, mas um filme para maiores, que cruza a marca de 1 bilhão, que leva um monte de Oscars e que vira uma referência para muita gente, isso com certeza superou as expectativas de muita gente. Assim, pra ser sincero, ninguém no planeta achou que isso fosse acontecer, tá? Ninguém. Não tem ninguém! Mas aconteceu e com tanto sucesso foi anunciada uma continuação. Algo que pegou muita gente de surpresa, porque o primeiro filme não necessariamente precisaria ter uma continuação. Ele já contava uma história que estava relativamente fechada ali. E assim que saiu o filme e foi um sucesso, o Todd Phillips, que é o diretor do filme, já comentou: não tenho planos para uma sequência, mas lembra da cifra que o Léo comentou? 1 bilhão? Isso tem um peso muito grande. Então a pressão deve ter sido grande e eles resolveram fazer uma continuação. E o Todd Phillips teve coragem para bater no peito e falar: dessa vez vai ser um musical. Teremos Lady Gaga no papel de Arlequina e vamos mudar completamente o rumo que o primeiro filme estava seguindo. Isso colocou uma pulguinha atrás da orelha de muita gente, afinal de contas, musical não agrada a todo mundo e o primeiro filme do Coringa conseguiu furar uma bolha, ele chegou realmente em muita gente. E aí a gente chega em Coringa Delírio a 2. Que, como prometia, tem bastante música, tem a Lady Gaga como Arlequina e, como muitos pressentiam que poderia ser uma decepção, de fato foi. Você sabe o que tá no meu lugar? Harley! Mas espera lá, Coringo, tá? Você pode pensar assim, foi uma decepção pra muita gente e já teve muita gente que já desgostou justamente porque era um musical, entendeu? Você pensa, bom, talvez tenha uma chance do filme ser bom e ele ter sido odiado só por ser um musical. E aí a gente já vai ter que dar a notícia ruim que, pelo menos pra gente, não é porque ele é um musical que ele é ruim. E é justamente porque é um filme que não foi muito bem executado. I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. Todo aquele primor técnico que tu viu no primeiro filme em questão de design de produção, fotografia, atuação, tudo isso continua nesse segundo filme, porém a parte do roteiro, aí eu vou dizer que talvez tenha alguns problemas, especialmente na narrativa e a construção dela. Pra você que terminou o primeiro filme achando que sabia pra onde a história ia ir, fique sabendo que você tá errado, porque eles dão um rendezvous, mudam completamente isso aí, vai pra outro caminho, e eu sinceramente acho isso muito corajoso. Pô, que legal que o cara conseguiu bater no peito e falar: não, eu quero contar uma outra história, é diferente do que eu penso aqui, porém infelizmente, ele construiu isso de uma forma meio capenga. Não acredito. Esse filme é muito corajoso, tá? Porque ele realmente decide que ele vai ser musical, ao mesmo tempo que ele vai ser um estudo de personagem, que ele vai tentar desenvolver um romance e que principalmente ele vai seguir um outro caminho. Porque o Coringa não se tornou aquele Coringa que a gente imaginava, entendeu? Puxa, o cara foi enlouquecendo e tal, acabou assumindo essa personalidade e daqui ele vai pra cima. Ele vai ficar cada vez mais maluco, cada vez mais insano. Todo mundo achava que talvez esse segundo filme fosse a consolidação do palhaço do crime, que é o imaginário coletivo que se tem do personagem. O que é o Coringa? Sou Coringa, o palhaço! É esse cara louco, insano, mas que é um cara muito pragmático quando o assunto é ser um criminoso. Ele roubava bancos, ele tinha uma gangue, ele inspirava pessoas, ele era esse bandido muito astuto. Mas isso muda completamente quando o assunto é Arthur Fleck, né? Arthur Fleck is a monster. And his depraved acts
led to riots all over the country. Exatamente, isso porque, como a gente vinha falando, o filme é muito corajoso no sentido de querer ir por outro caminho. E eu acho que essa foi uma decisão extremamente infeliz que teve Todd Phillips, que tiveram os executivos associados ao projeto, todos os realizadores. Porque nesse caso, a impressão que fica pra mim é que Coringa Delírio A2 deveria ter feito um arroz com feijão. Isso porque a base dele já estava tão bem construída que se ele tivesse ido por um caminho mais seguro, eu acredito que nós teríamos uma história que o Todd Phillips conseguiria controlar melhor e assim a gente ganharia também até em alguns outros aspectos, como por exemplo com a personagem Arlequina, que foi introduzida nesse filme, tem uma ótima atriz para assumir o papel, a Lady Gaga, que também é perfeita para compor e cantar e que para mim é muito subaproveitada aqui, porque como Coringa Delírio A2 é um filme de tribunal, ela passa boa parte dessa trama meio escanteada. E a gente fica lá naquele tribunal cheio de argumentos vazios, um roteiro extremamente pobre. Vai tomar no cu, seu Armando! E se a gente for comparar com outros filmes de tribunal, ele passa vergonha com Anatomia de uma Queda, ele passa vergonha com Questão de Honra, justamente por ser raso demais. Inclusive, a primeira metade desse filme aqui é toda uma mastigação de conceitos que a gente já viu antes. Tudo aquilo que a gente já viu no primeiro filme sobre o aspecto do personagem, a mente dele, como funciona, o jeito dele ser meio que subjugado pela sociedade e encontrar no Coringa ali a força que ele não tem enquanto Arthur Fleck, a gente vê tudo isso de novo, repetidas vezes. Outra vez? Cenas que a gente já tinha entendido do personagem, como ele é sozinho, como ele vê às vezes na dança ali, uma forma de se libertar, a gente repete essas cenas. Frames são muito parecidos, dele olhando pra cima, a fumaça saindo da boca. Toda a primeira metade desse filme parece muito autoindulgente, sabe? Vamos repetir, homenagear o primeiro filme. E aí, como o Léo falou, essa é uma decisão de ter feito algo diferente, corajosa, que não agradou as pessoas. Sinceramente, eu não tenho problema com isso. Eu até gostei da ideia dele fazer algo disruptivo. O problema é que ele executou isso de uma maneira que não me agrada, especialmente porque ele faz um filme chato. Esse filme é chato, cara. O que ele tem pra contar não é muito complexo, é uma coisa bem simples, na verdade até simplória. Então ele quer te vencer no estilo, uma câmera lenta, um musical, uns paralelos com músicas que a gente conhece, e isso só fica pedante. Uh-oh, I'm in trouble. Falando sobre a parte musical, na minha visão, combina bastante com o personagem, com esse Arthur Fleck e com essa Arlequina que foi criada. Eu acho que eles podiam ter esses momentos e tal, mas pra mim o filme, assim como ele é um péssimo filme de tribunal, eu acho que ele é um musical fraquíssimo, que traz a Lady Gaga, não aproveita ela, como o Miguel falou, traz músicas prontas e tal, então eu acho que ela não teve espaço pra brilhar, precisou lançar um CD aí por conta própria, com as músicas que supostamente poderiam estar no filme ou não. Xoxa, capenga, manca. Ela tem pouco espaço de tela e vários dos momentos musicais desse filme são alucinações do Arthur Fleck. E o pior... O que eu acho de uma covardia tremenda. Ao mesmo tempo que esse filme é muito corajoso em mudar o trilho que ele estava seguindo, ele também é muito, mas muito preguiçoso em fazer uma parada que é não assumir que é um musical. Então tem várias e várias cenas onde a gente vê uma passagem musical que claramente é uma alucinação do Coringa, visualizando o mundo, já que ele é maluco. Aí o filme, ele não tem coragem de bater no peito e assumir que é isso. Não, ele tem que parar e ter aquela ceninha que é tipo assim, ele estava parado, só imaginando tudo, alguém cutuca ele e fala assim, anda aí, cara, para de pensar. Acorda, cara! Sério que o filme tem vergonha de ser musical? Tem, esse aqui é um musical que não assume que é um musical. Além disso, a maioria dos trechos musicais dele são bastante fracos, tem uma direção muito pobre. E aí pra mim entra nesse aspecto todo o Todd Phillips. O primeiro Coringa eu acho um bom filme, eu não acho um filme genial, porque pra mim ele é muito parecido com outros dois filmes do Scorsese. Muita gente já falou isso e eu concordo. Eu acho ele realmente um derivado aí de Rei da Comédia e Taxi Driver. E é uma jornada muito guiada também, né? É, mas é muito bem executado. O primeiro filme eu acho ele, cara, redondo, entendeu? Ele funciona bem demais. Nesse daqui, eu acho que faltou pro Todd Phillips umas duas referências pra ele olhar e seguir esse caminho, entendeu? Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Eu acho que ele quis fazer algo muito ambicioso pro estofo que ele tem como diretor. O Todd Phillips, que tem uma carreira totalmente regular, é mais conhecido por Se Beber Não Case, onde tem um filme bom e o segundo filme igual ao primeiro, o terceiro filme não é bom, então eu acho que ele realmente tentou fazer algo que vai além do que ele consegue fazer ou do que ele já fez. Pra mim, o que resume o Todd Phillips nesse filme aqui, o trabalho dele é não consegue, né? Não consegue, né? Infelizmente, ele não consegue. Sem a referência, sem alguma coisa pra ele se basear, ele não consegue. Eu acho louvável ele ter tentado.
De verdade, eu acho corajoso ele ter tentado e ter feito algo diferente, da hora. Mas é uma dó, é uma pena que ele não tenha conseguido, porque assistindo ao filme tem conceitos que eu acho interessantes. Por exemplo, a Arlequina meio que olha no Coringa aquela figura do palhaço do crime, só que como o Arthur Fleck não é isso, ela acaba meio que perdendo o interesse por ele. E esse negócio, esse lance da inversão de valores, do Coringa na verdade ser apaixonado pela Arlequina e não o contrário, até acho interessante, até acho que poderia ter sido uma parada massa. Mas ele trabalha isso de uma forma muito rasa, tá ligado? Realmente pra você gostar disso é tirar leite de pedra, cara. Esse filme aqui não é um delírio A2, ele é apenas um delírio, porque essa parte do A2, ela pouco acontece, entendeu? Eu acho que a Arlequina poderia, talvez, ter tentado fazer com que ele mantivesse essa crença de que ele é o Coringa, de que ele é um palhaço e tal, mas esses dois personagens, eles precisavam estar juntos, eles não podiam ter ficado o filme inteiro separado por um tribunal com advogados bobos falando besteira, porque é isso que o filme é, entendeu? É um tribunal fraquíssimo, em alguns momentos de delírio, aí eles têm uma união aqui e outra ali. Acho que o título do filme, aliás, Delírio A2, se dá pela quantidade de vezes em que ele imagina um musical, que pra mim esse é o delírio do filme, é esse cara se imaginando cantar, e tudo isso culmina com um final que pra muitas pessoas foi a parte que realmente destruiu a experiência. Teve gente que foi seguindo no filme, legal e tal, aí chegou no final, quando tem aquele momento em que Arthur Fleck é morto, ali Coringa Delírio A2 perdeu mais uma boa parte da audiência que talvez pudesse ter gostado do filme, né? Morri! A recepção foi muito negativa, todo mundo ficou chateado, e aí eu entendo, isso já aconteceu em outras obras da mídia, que é pegar e mudar uma coisa que estava sendo estabelecida, e os fãs não vão gostar dessa parada, e assim, pra mim esse não é o problema é como foi executado, e aí pra demonstrar a falta de capacidade que o Todd Phillips tem de ter, às vezes, coragem em outras decisões dele, ele teve que vir a público e falar, não gente, aqui é o seguinte, né, esse aqui não é o Coringa, esse aqui é o Arthur Fleck, era isso que eu pensava desde o início. Teve que vir um diretor, cão arrependido, ter que explicar o filme dele, como eu odeio quando acontece, mas ele foi lá e fez. Volta o cão arrependido. Pra mim o saldo final de Coringa, Delírio A2 é decepção e não é pra fazer joguete com DC, tá? É só porque foi uma oportunidade perdida. Eu acho que tinha como fazer algo bom, mesmo sem precisar dessa continuação, eles tinham ali um pretexto, entendeu? O pretexto era bom, mas o jeito que foi executado não. E assim, dentro do que foi proposto, eu acho que eles não só desperdiçaram o Arthur Fleck, como eles também desperdiçaram uma Arlequina que tinha tudo pra ser pelo menos umas 30 vezes melhor do que a da Margot Robbie, tá? Esse personagem aqui podia ter dado muito certo. Eu não sei se agora ele vai receber algum tipo de novo olhar, se ele vai ter alguma continuação, alguma coisa, isso eu não sei, mas pra mim, a Lady Gaga foi um grande desperdício desse filme. Não precisava ter sido a Lady Gaga, podia ter sido a Julinha, minha vizinha, pra interpretar essa Arlequina, entendeu? Porque realmente eles não conseguiram trabalhar a personagem. Eu tô passada, chocada. Saldo final, pra mim, Coringa 2 é uma grande decepção do ano e pra mim fica aí com uma nota de 4,5. Lembrando ao editor do Piuí que 4,5 é 4,5, não 4,6. Mas bota 4,6. Bota 4,6, vai. Pra mim é um 5, porque esse filme é a cara da mediocridade, mas não porque inteiro ele é medíocre, porque tem pontos muito positivos, sabe? A atuação é muito boa, a fotografia, tudo aquilo lá, tecnicamente falando, tem muitas qualidades, tá ligado? Mas o texto, Jesus amado, joga muito pra baixo. As qualidades desse filme são Joaquin Phoenix, Lady Gaga, design de produção e fotografia. Então é isso, pessoal. Se você já assistiu o Coringa Delírio A2, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você gostou, se você não gostou, quero saber. E não se esquece também de conferir aqui embaixo os links, especialmente do PeeWeeCast. Tem um papo lá com mais de 1 hora falando sobre Coringa Delírio A2 com outras pessoas também. Então se você quer saber mais, o link tá aqui embaixo, corre ali.